Cara, muito obrigado por participar desse programa de estreia e participar do primeiro episódio do podcast Futebol Moderno. É muito especial para mim iniciar com alguém que eu admiro, né? E que pensa o jogo muito parecido com a forma que eu penso o jogo. De verdade, obrigado mesmo por disponibilizar o teu tempo. E sem mais delongas, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Eu sei que a formação do atleta é um assunto do teu interesse, né? Um assunto que tu vem estudando e acho que é do teu domínio, principalmente a pedagogia da rua. E a minha pergunta vai no sentido de se é possível emular o contexto da rua, aquilo o que a rua proporciona dentro de uma sessão de treino. Queria saber a tua opinião sobre isso, se é possível, se não é possível, e, e entender como é que tu pensa em relação a essa questão. Bom, primeiramente, um prazer muito grande poder estar falando com você, Rafael. Saiba que a sua admiração ela é recíproca, né, pela minha parte. Te admiro bastante, gosto das suas análises, leio o conteúdo que você produz porque são conteúdos totalmente transferíveis, né, para nossa prática. E isso é fundamental para quem está estudando, sintetizar, canalizar a informação. Estamos vivendo numa sociedade de bastante informação, mas pouco conhecimento. Então, quanto mais informação qualificada, mais conhecimento interiorizado nós teremos, né? Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar participando, principalmente de estar participando do seu primeiro podcast, né? Enfim, bom, eu vou fazer uma apresentação breve, pessoal, tá? Me chamo João Vitor Von Borel Ramalho. Tenho 23 anos, acabo de me formar em educação física, né? Já concluí a licença C da CBF e o meu intuito é realmente trabalhar em alto rendimento. Hoje eu sou um dos coordenadores metodológicos de uma escola de futebol que está localizada em São Paulo, em Osasco, tá? E trabalhamos na área já há algum tempo, né? Fui atleta de alto rendimento nas categorias de base, onde parei no sub-20 realmente para estudar, para buscar conhecimento na área. A modalidade ela me encantou, não é por acaso que até hoje eu tô na área e faço planos futuros para poder estar cada vez mais, né? Enfim, respondendo a sua pergunta, Rafa, a relação que a pedagogia da rua tem com a elaboração de uma sessão de treinamento, como parte metodológica de uma instituição futebolística. Antes de explicar o que é a pedagogia da rua, é necessário que nós consigamos entender a característica da modalidade, né? Não, quando a gente fala de futebol, nós falamos de um esporte coletivo, né? Onde existe oposição e cooperação, né? Nós falamos de um esporte dinâmico, né? Então nós sabemos que é um esporte onde existem 4 momentos do jogo, existem autores que abordam sobre 5, né? Os momentos de organização ofensiva, defensiva, transição defensiva, ofensiva e as bolas paradas, enfim. E por que dinâmico? Porque o futebol ele não segue uma ordem cronológica de acontecimentos. Nós não conseguimos prever os acontecimentos, né? Então, em algum momento nós estamos com posse, mas daqui 2, 3 segundos nós podemos perder a posse e podemos entrar em um momento de transição. Então, é uma modalidade imprevisível. O futebol é uma modalidade imprevisível e isso precisa ser levado em consideração quando for elaborar uma sessão de treinamento, né? E o mais importante para mim é que ele é sistêmico, né, Rafa? Nós que somos formados em educação física e estudamos também detalhadamente a modalidade, o futebol ele não é só tático, ele não é só técnico, ele não é só físico, ele não é só emocional, ele é a interação de todas essas vertentes que faz com que o futebol seja apaixonante como é. Partindo do pressuposto que nós sabemos a característica da modalidade, Rafa, nós podemos entender o que é a pedagogia da rua, né? Quem foram os idealizadores da pedagogia, dessa parte metodológica. Na minha visão, um dos professores muito conceituados na área, João Batista Freire, né? É o idealizador realmente
desta questão metodológica. Existem, obviamente, que o Alcides Scaglia, até autores portugueses, professores portugueses, Júlio Garganta, que seguem essa linha. A pedagogia da rua nada mais é do que uma linha sistêmica, né? Ela entende que para se treinar, você precisa treinar a parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte emocional, dentro de um contexto interacionista, onde quando eu for dar um passe, eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho um gasto energético e eu tenho um gasto emocional dentro de um mesmo exercício. E isso de forma subconsciente aqui nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil, já eram realizados de forma empírica pelas crianças. Então, é óbvio que em cada região vai ter uma nomenclatura, tá? Aqui em São Paulo é muito famoso o bobinho, né? O bobinho, o rondo, o caixote, que é o jogo de 1 contra 1, 3 dentro, 3 fora, o linha. Então, se você parar para pensar, a linha sistêmica, a visão sistêmica, que é a interação das 4 vertentes do jogo, ela foi criada pelas crianças. Dentro de um espaço precário, as crianças, elas, por quererem se divertir, brincarem de futebol, elas realizavam e criavam, o mais importante elas criavam jogos onde manipulavam o espaço, manipulavam a quantidade de jogadores, manipulavam o tamanho da baliza, manipulavam as regras, manipulavam o tempo e espaço, e elas foram as grandes protagonistas da criação dessa linha sistêmica. E isso é a pedagogia da rua. Agora, ela é aplicável para um alto rendimento, ela é aplicável para qualquer faixa etária. Esses jogos da rua, que eram realizados anteriormente, eles são aplicáveis até uma faixa etária, principalmente na iniciação esportiva, onde a criança ela tem que ter o máximo possível de relação com a bola. Né? É óbvio que quando você vai entrando num período de especialização da modalidade, lá para os 13, 14 anos, onde o indivíduo como um todo, seja fisiologicamente, seja emocionalmente, ele está preparado para se especializar para uma modalidade, você precisa integrar todas as metodologias. Isso no meu ver, tá? Na minha ótica. Mas na iniciação esportiva, a pedagogia da rua ela é fundamental. A criança ela aprende o jogo jogando, ela não aprende o jogo numa fila monótona, né? Ela aprende o jogo realizando ações de jogo e ações onde ela possa tomar decisões por si próprio. Né? E na minha visão, o profissional ele tem como missão criar um ambiente favorável, ele condiciona o ambiente para que se exista aprendizagem do jogo. E o jogo, como eu disse anteriormente, ele é técnico, tático, físico e emocional. Ele não é só técnico, ele não é só tático. Ele é a interação de todas as vertentes. Eu parto do princípio que o modelo de jogo é o produto final de vários fatores. É como se eu tivesse um caldeirão e eu fosse colocando ali vários fatores, e depois o caldo desse caldeirão é o modelo de jogo, é o que sobra, digamos assim. E esses fatores são a ideia de jogar do treinador, como o atleta percebe a ideia de jogar desse treinador e quão competente esse treinador é na forma de colocar as ideias dele de jogar na sessão de treino dele. Eu acho que a mistura disso tudo é que dá o modelo de jogo. E acho que além disso ainda tem o impacto da cultura do clube nisso, né? Ou seja, como o treinador reage à cultura que ele está inserido do clube, a cultura pregressa a ele, e como o atleta também reage a isso, né? Eu acho que a mistura de tudo isso, né, o produto final, o suco de tudo, é o modelo de jogo. E eu acho que existe uma confusão muito grande na maioria das pessoas entre ideia de jogar do treinador e o que de fato é modelo de jogo do treinador. Acho que muita gente confunde as duas coisas e eu não sei se tu concorda comigo em relação a essa visão. Porém, dentro desse contexto, o treinador, quando ele vai aplicar a ideia de jogar dele para que o produto final seja um modelo, ele tem que aplicar perante um método. Ele tem que ter um método de treino. E a minha pergunta vai no sentido de que o método de treino tem que se adaptar a esse contexto, ou que se eu tentar adaptar o método de treino a esse contexto, eu vou estar quebrando a linha orientadora desse método. O que é que tu acha em relação a isso? E posso exemplificar. Por exemplo, se o meu método de treino é sistêmico, mas por acaso eu uso o exercício analítico, eu estou quebrando com a minha linha orientadora, ou é uma adaptação que tem que ser feita de- devido aos constrangimentos desse contexto?
Bom, Rafa, bem interessante você abordar esse assunto, porque eu percebo um pouco de confusão nisso, né, de modelo de jogo. Para mim, modelo de jogo são as ideias da equipe como um todo, né? Dentro dos quatro momentos, dos cinco, né? Podemos dizer assim. O que a sua equipe tem como padrão comportamental em organização ofensiva? E se a gente fosse se aprofundar mais nos submomentos, né? Em construção, criação, finalização. O que a sua equipe realiza quando ela está em organização defensiva? Poxa, é uma equipe que marca mais por zona, é uma equipe que marca mais individual, marca num bloco mais alto, mais médio, mais baixo, enfim. As ideias realmente do treinador, obviamente, se interagindo com as características dos jogadores e os comportamentos que são operacionalizados em transições, né? Ofensiva, defensiva. Pô, a minha equipe, quando ela perde a bola, ela prioriza fazer uma pressão imediata, ela tem um pós-perda de pressão imediata, ou será que o pós-perda dela já é de uma temporização ou de uma recuperação total atrás da linha da bola? Enfim, a gente consegue, você que é um especialista na análise de desempenho, pode até dizer melhor, mas nós como profissionais, nós temos que tentar identificar quais são os padrões comportamentais de uma determinada equipe dentro de uma determinada circunstância, né? Isso é fundamental. Partindo do pressuposto que nós sabemos o que é um modelo de jogo, nós temos que entender como elaborar um modelo de jogo, né, Rafa? Eu vejo alguns treinadores excluindo essas características e que é muito importante na minha visão, né? Primeiro, característica do clube, né? Importante que quando você entra num determinado contexto, você saiba quais são as características do clube. Poxa, desde questão orçamental, estrutura física, é um clube que te proporciona um campo de qualidade? Pô, eu quero propor jogo, eu não tenho um campo de qualidade. Pô, será que eu vou sair jogando sempre a qualquer custo? Entende? Então, característica do clube, cultura do país, cultura da cidade, é fundamental. O Guardiola mesmo fala que o jogo de posição dele na Alemanha, na Espanha, foi de uma forma, e o jogo de posição dele na Alemanha foi de outra forma, porque a forma com que os alemães contra-atacam são uma forma muito mais agressiva. Então ele tinha que criar pormenores na sua organização ofensiva para conseguir se sobrepor na transição defensiva, né? E aí que vem os laterais por dentro, justamente para estar mais equilibrado para uma possível reorganização de linha de quatro, uma temporização para não tomar a bola em profundidade, enfim. Então a cultura do país é fundamental e obviamente que a cultura da cidade, né? O futebol que é realizado em São Paulo é um futebol diferente no Rio Grande do Sul. Enfim, isso é muito importante. E aí, pra mim, eu acho que é o que pesa mais, realmente, eu vou ser sincero pra você, Rafa, é a ideia de jogo do treinador. O que, que o treinador acredita como ideia de jogo, a concepção de jogo do treinador. Existem treinadores que excluem tudo isso que eu te falei e só colocam em prática a sua ideia de jogo. Pra mim é um equívoco, tá, Rafa? Eu acho que é óbvio que se você colocar na balança a ideia de jogo, ela tem que estar acima, na minha visão. Mas você precisa levar em consideração as características do clube, cultura do país, cultura da cidade, tá? Entendendo isso, você tem que se adaptar ao contexto, tá? Na minha visão, Rafa, não existe uma metodologia certa. Metodologia sistêmica, a integração das quatro vertentes, técnica, tática, física e emocional, é importante? Tem que ser predominância na minha periodização? Tem que ser predominância na minha periodização. Mas eu não excluo de jeito nenhum o analítico. Tá? O que vai diferenciar o sistêmico do analítico é que o analítico ele serve para automatizar movimentos e o sistêmico serve para criar uma inteligência de jogo. Ou seja, eu como treinador eu crio uma sessão de treino totalmente sistêmica quando eu permito com que o meu atleta ele tome decisões por conta própria. E aí eu vou manipular a regra do jogo, eu vou manipular o espaço, eu vou manipular a quantidade de jogadores para que aquele comportamento que eu quero criar, ele tenha uma propensão maior, entende? Então, para mim, você tem que se adaptar, você tem que utilizar analítico quando tiver que utilizar, tem que utilizar sistêmico, mas na minha visão a predominância tem que ser sistêmico. Agora, eu quero trabalhar a linha de 4, Rafa, eu não vou fazer um trabalho analítico, eu não vou automatizar movimentos que são sincronizados, enfim. Então, na minha visão, o profissional inteligente é aquele que se adapta às circunstâncias. João, tu é um dos maiores especialistas que eu conheço em jogo de posição. Mas eu vejo por aí uma confusão muito grande em quem está iniciando os estudos no futebol e muita gente que já está falando sobre o jogo
na interpretação desse conceito. Muita gente que só entende o jogo de posição na hora de atacar, que confunde muito ataque posicional com o jogo de posição, e não entende o jogo de posição na sua totalidade, né? Por exemplo, não consegue identificar o jogo de posição quando a equipe está em momentos defensivos, nomeadamente em organização defensiva. Eu queria a tua opinião, a tua conceitualização do que é o jogo de posição. Que forma é essa que é o jogo posicional? Eu acho que seria interessante a tua posição, né, a tua postura em relação a isso, porque, como eu disse no início da pergunta, tu é um dos maiores especialistas que eu conheço nesse tema. Show de bola, Rafa. Um assunto muito interessante também para a gente abordar, porque, cara, se tem dúvida em relação ao modelo de jogo, ao jogo de posição, muitas pessoas falam sobre, mas não entendem sobre, né? Então, acredito que nós, como formadores de opinião, né, nós temos o dever de abordar o conceito e um conceito qualificado, né, Rafa? Enfim. Antes de entender o jogo de posição, nós temos que entender a lógica interna do jogo, Rafa. Existem métodos ofensivos e métodos defensivos, tá? Métodos defensivos. Entenda-se método como a forma com que a sua equipe operacionaliza as suas ideias dentro da fase ofensiva, dentro da fase defensiva, né? Então, o método defensivo existe o individual, né? Existe o zonal e existe o misto. Eu não vou entrar no mérito de conceitualizar cada, cada tipo de marcação, porque eu acredito que todos que estão ouvindo o podcast já entendem, né? E aí entra na questão do método ofensivo. Existem três tipos de métodos ofensivos, né? O ataque direto, que existe a sua caracterização por ser um ataque mais rápido, com passes mais de ruptura, passes verticais, movimentos de ruptura que ataca a linha do adversário, né? E que tem uma definição mais rápida. E existe o método de ataque posicional, né? O ataque posicional existe a grande diferenciação é que a elaboração do ataque ela é maior, né, do que para o método direto. E o contra-ataque. Eu particularmente defino o contra-ataque como a recuperação de bola no seu meio-campo defensivo, né, e a reação imediata para querer atacar a baliza adversária, querer atacar o gol adversário. Na minha visão, o contra-ataque existe somente em transição ofensiva, tá? Mas isso também a gente estaria entrando num outro mérito. E aí, partindo do entendimento do que é método de ataque, existe o jogo de posição. E você percebe que a nomenclatura utilizada não é ataque de posição, é jogo de posição. E aí já foi explicado que o jogo ele se interage entre os momentos. Então o jogo de posição não é só no momento de organização ofensiva. O jogo de posição, na minha visão, é no momento também de organização defensiva. Ou seja, eu preciso articular todos esses momentos. Então, para mim, uma equipe, quando ela joga o jogo de posição, ela, em organização defensiva, ela marca por zona. Ela marca dentro do seu setor, ela tem como referência a bola para o bloco, ela tem como referência o companheiro para as coberturas, ela tem como referência o seu setor, o seu espaço, porque partindo do pressuposto que eu ataco defendendo, eu também defendo atacando, porque quando eu recuperar a bola, eu vou estar na minha posição habitual para poder me sobrepor ao adversário. Né? Então, na minha visão, o jogo de posição ele faz com que você tenha que articular todos os momentos para que realmente tenha a definição e o entendimento do jogo propriamente dito, né? Cara, e é óbvio que é muito gostoso de falar quando você tem a posse de bola, né? Então existem alguns princípios característicos do jogo de posição, né? Quais seriam esses princípios, tá? O viajar com a bola, né? Então eu utilizo a bola como um meio para poder desequilibrar o adversário. E em cada ação do atleta você tem que gerar uma intenção. Partindo do pressuposto que eu jogo o jogo de posição utilizando a bola como um meio, eu preciso fazer com que a ação do portador da bola seja uma ação que possa beneficiar os receptores. Então, alguns princípios importantes: condução para atrair e libertar. Então, eu não faço a condução puramente por conduzir. Não, eu faço a condução para atrair um oponente e libertar um receptor.
porque eu atraí a marcação do jogador que estava nesse receptor. Eu toco a bola, mas eu não toco meramente por tocar, eu toco para atrair. Eu faço a interação do terceiro homem para achar homens livres em diversas alturas do campo. Outro conceito importante do jogo de posição é justamente a distância de relação entre os jogadores. Eu fazer um escalonamento dos jogadores, ou seja, eu ter jogadores em diversas alturas do campo, justamente para que quando o passe chegar no jogador, ele possa estar numa situação favorável para poder progredir num campo de jogo com jogadores adversários em uma quantidade menor, né? É até um assunto que eu estava conversando com um amigo hoje, Rafa, a importância do entendimento de linha da bola. Eu só consigo proteger o meu gol quando eu estou em processo defensivo, quando eu estou atrás da linha da bola, correto? Então, se eu consigo, na construção das jogadas, no meu setor de meio campo defensivo, atrair o máximo de oponentes possíveis e o meu zagueiro conseguir, através de um passe, eliminar a primeira linha ofensiva, pô, vamos pensar num Liverpool, Rafa. O Liverpool marca com uma linha de três, né? Firmino, Salah e Mané. Poxa, se eu tenho um zagueiro que quebra essa primeira linha, eu não tenho mais 10 jogadores protegendo o gol, eu tenho somente 7. E o mais importante, o meu zagueiro conseguiu eliminar esses três jogadores. Enfim, é importante que se entenda que em cada ação precisa ter uma intenção. E essa frase é fundamental, Rafa. A bola vai até a posição e não a posição vai até a bola. E dentro disso existem as vantagens. Eu vou falar sobre 3 vantagens, existem mais 2, mas eu vou focar mais nessas 3 vantagens. Para que eu consiga operacionalizar um jogo de posição, eu tenho que entender essas 3 vantagens, senão não é um jogo de posição. A primeira vantagem, é óbvio que não existe uma ordem cronológica, tá, Rafa? Justamente eu tô eu tô sendo didático para passar o conceito. Vantagem numérica. O que seria a vantagem numérica? Eu ter mais jogadores em uma determinada zona do campo que o adversário, né? Então são as famosas situações de 2 contra 1, né? Ou seja, eu estou numa situação de 2 contra 2, mas se o portador da bola atrair um oponente e vir um receptor numa altura diferente, eu posso criar uma situação de 3 contra 2. Então eu utilizo a bola justamente para atrair. A vantagem posicional, o que seria a vantagem posicional? Quando jogador da equipe que está com posse de bola, está mais próximo do gol adversário do que o próprio adversário. Então essa vantagem posicional ela é bem vista. Vou dar um exemplo, Lionel Messi. O Messi ele joga no entre linhas, no espaço entre a linha defensiva e a linha média. Ele está sempre recebendo a bola em vantagem posicional para a linha média. E aí quando ele faz uma recepção qualificada, com o seu corpo bem perfilado, tendo apenas uma linha defensiva para enfrentar, ele vai ser um fenômeno mesmo. Agora, se ele recepciona essa bola à frente da linha média, ele vai ter uma dificuldade muito maior. E aí volto na relação de que não é a posição que vai até a bola vai até a posição. E a terceira vantagem, que é a vantagem qualitativa, ela é muito vista, ela foi bem vista, né? Na época do Bayern de Munique, né, que o Douglas Costa, é a questão de você atrair o adversário para um determinado setor do campo, para os corredores laterais, e você em questões de segundo inverter essa bola para que tenha uma situação de 1 contra 1. E aí por que qualitativa? Porque o Douglas Costa, o Messi, aqui do Brasil o Bruno Henrique, numa situação de 1 contra 1, o portador da bola sempre vai ter vantagem ao oponente, porque o oponente nunca sabe o que o portador vai fazer. Então sempre a primeira ação vai ser do portador. E aí o oponente ele vai ter que reagir a uma situação. Então por isso que é a vantagem qualitativa, quando eu sou melhor do que você. Então essas 3 vantagens, a qualitativa, a numérica, a posicional, ela é fundamental para que nós consigamos entender realmente a essência do jogo de posição. Só que volto a dizer, é importante que eu consiga articular os momentos. Eu não faço jogo de posição só em um momento de jogo, não. Eu faço jogo de posição em todos os momentos do jogo, porque eu entendo que o jogo ele é sistêmico e eu tenho que atacar defendendo, que é o famoso viajar junto, né? Ou seja, eu ataco, mas eu gero apoios em diversas alturas do campo, porque quando eu perder a bola, eu já vou conseguir reagir imediatamente para realizar uma pressão. E eu defendo também zonalmente para que quando eu recupero essa bola, eu já esteja nas minhas posições habituais dentro de campo. Enfim, me estendi um pouco, mas é difícil falar de jogo de posição, porque eu poderia ficar aqui 1 hora somente falando de jogo de posição. Outra coisa, posicionamento corporal vantajoso, Rafa. Uma situação muito pouco
treinada aqui no Brasil, né? Então, poxa, se eu recepciono essa bola com as costas pro gol, que é o meu objetivo maior, eu vou ter que jogar sempre em 2, 3, 4, 5 tempos para conseguir girar o meu corpo e progredir. Agora, se eu já tô com o meu corpo perfilado, a bola, outra questão importante, a bola vem da esquerda. Tenta ter um pensamento abstrato aí. A bola vem da esquerda e eu tô no entre linhas para recepcionar uma bola. Pô, eu vou recepcionar a bola com a perna mais próxima do gol adversário. Então, se a bola vem com a esquerda, é benéfico que eu recepcione a bola com a perna direita. Se a bola vem da direita, é benéfico que eu recepcione a bola com a perna esquerda, para que eu possa, em um tempo só, fazer um domínio orientado e já conseguir progredir no campo de jogo. Entende que o jogo de posição ele parte pelo entendimento dos grandes princípios de viajar junto, das vantagens, mas ele parte do princípio também dos detalhes. Você consegue identificar como a equipe ela faz o jogo de posição nos detalhes e não somente no todo. João, e agora uma pergunta bem de nicho, digamos assim. Tu é produtor de conteúdo sobre o jogo, né, no Latática. Quem ainda não segue no Instagram, @Latática, muito bom teu conteúdo, muito bom mesmo, parabéns. E eu também sou produtor de conteúdo sobre o jogo. E uma coisa que eu percebo é a quantidade de páginas no Facebook, de podcast, de Instagram, de, 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 de coisas similares como essa daqui que a gente está fazendo, sobre análise de jogo, sobre aspectos táticos do jogo. E lá no fundo eu fico feliz com a maior quantidade de informações sobre o jogo que está disponível para as pessoas. Acho que quando a gente começou lá atrás era muito difícil obter algumas informações que hoje são acessíveis, são fáceis. E tem muita gente facilitando esse processo. Eu acho que somos dois dessas pessoas. Porém, por outro lado, quanto maior a quantidade de informação sobre algo, maior vai ser a baixa da qualidade, né? Vai ter muita gente produzindo coisa boa, mas também vai ter muita gente produzindo coisa ruim. Quanto maior é o universo, mais fácil ter dos dois lados, né? Tanto coisa boa como coisa ruim. Então, tu sente isso também como produtor de conteúdo, sente que cada vez mais se produz mais, entretanto, também se produz muita coisa de baixa qualidade, muito conceito errado, muito conceito dúbio, muita gente que não entende do jogo e está falando sobre o jogo, muito torcedor vestido de analista e está fazendo e está sendo mais torcedor do que analista de fato. Então muita gente que não tem nem a vivência prática, nem a teórica e se mete a falar sobre o jogo e acaba falando besteira. O que é que tu acha sobre isso? Tu acha positivo esse movimento da quantidade de pessoas falando sobre o jogo? Tu acha negativo? O que é que tu pensa sobre isso? Bom, Rafa, um assunto bem legal também que você tocou, tá? Enfim, eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade de transmitir informações qualificadas para os nossos seguidores e para todos os apaixonados por futebol, né? Eu acredito que as informações que são transmitidas, que são compartilhadas pelos grandes meios de comunicação, pelos grandes programas esportivos, não são qualificadas. Não são qualificadas no que tange ao conhecimento do jogo. Não estou falando que os programas são ruins. Eu estou falando que o conhecimento do jogo, o conhecimento tático, técnico, não são informações que fazem com que o torcedor, com que um apaixonado por futebol possa ter o conhecimento específico da modalidade. E isso por diversos fatores, né? Não sei se é algo atrativo para a emissora, enfim. E nós, como redes sociais, né? Nós, querendo ou não, nós atingimos um público diferente. É um público que está nos seguindo porque ele quer realmente entender sobre o jogo. Ele não está seguindo o Latático, não está seguindo o Rafael Marques, ele não está seguindo o Modelo de Jogo, que é outro Instagram muito legal que fala sobre o jogo, puramente porque ele gosta de futebol e ele é um torcedor apaixonado. Não, ele tá ali porque ele quer entender, né? Ele quer, poxa, quando ele tá sentado na TV, pô, querer entender qual que é o modelo de jogo do treinador da equipe dele, a forma com que a equipe dele treina, enfim, quais são as ideias, o porquê que a equipe tá marcando pressão, o porquê que a equipe tá querendo estar jogando desde trás, enfim. Ele quer se qualificar no conhecimento até mesmo para entender todo o processo organizacional do futebol.
E eu acredito que nós estamos numa geração que nós temos muita informação. Só que se nós, consumidores dessa informação, não soubermos canalizar essas informações, nós vamos ter meramente reprodutores, né? Então é uma geração que tem muita informação e pouco conhecimento. Então eu acredito que as pessoas que estão falando sobre o jogo em redes sociais, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado quando se expressam, quando colocam postagem, justamente porque a pessoa que tá ali vendo, ouvindo, lendo, ela tá pegando aquilo como verdade absoluta. Então nós temos uma grande responsabilidade. Outra coisa, a questão da teoria com a prática, né, Rafa? Ainda existem algumas pessoas que falam coisas que não vivem, tá? Não tem problema nenhum você ter um canal no Instagram, um canal no YouTube, você ter uma página no Instagram. Porém, cara, você vai falar de metodologia de treinamento, você tem que vivenciar a metodologia de treinamento, tá? Poxa, eu não posso falar de metodologia de treinamento sentado no escritório bebendo um café num ar-condicionado, me desculpa. Você vai, isso eu vou explanar para uma situação maior. Você vai criar um currículo de formação, você vai criar um documento metodológico, você tem que estar lá na beira do campo, você tem que saber o que os atletas pensam, o que os atletas falam, qual que é o tipo de comunicação verbal que eles realizam, entendeu? Então isso serve também para quem tá passando conhecimento. Eu posso sim ser um baita análise de desempenho, ver o jogo, etc e tal, e passar isso. Porém, quando eu vou falar de metodologia de treinamento, de periodização de treinamento, de parte fisiológica, de parte emocional, eu tenho que ter um conhecimento prévio para poder falar. Senão eu viro apenas um reprodutor. Eu reproduzo aquilo que eu ouvi, aquilo que eu gostei, porém sem vivenciar, né? Então a teoria ela serve para ser aplicada na prática, porém a prática não aceita tudo. Pô, eu montei uma teoria, eu apliquei na prática, aquela prática ela vai me retornar algo, vai me dar um feedback. Vai ser um feedback positivo ou negativo. E aquela teoria, ela aí vai ter que se inovar, produzir coisa nova, enfim. É importante que tenha a praxis, Rafa. A teoria se interagindo com a prática. E nós temos uma grande responsabilidade nisso. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. E deixa eu te fazer a última pergunta, estreando esse primeiro episódio contigo. Essa pergunta eu vou fazer com todo mundo que passar por aqui pelo podcast. Acho que é uma pergunta bem especial porque todo mundo gosta de falar disso que eu vou te perguntar. Eu queria que tu me dissesse um jogo que te marcou, aquele jogo histórico, aquele jogo que pegou no teu íntimo, assim. Sabe essas partidas que nos faz se apaixonar pelo jogo? Se tu pudesse citar um, ou até mais de um, se for o caso. Mas se tu conseguir citar um, ia ser top. Um livro que te marcou, ou seja, uma literatura que te tocou lá no fundo também. E um jogador. Qual jogador é teu ídolo, assim? Quem tu olha com um olhar de fã, né? Qual jogador faz teu olho brilhar? Me responde aí. Um jogo, um livro e um jogador. Bom, primeiramente, muito obrigado por você realizar essa pergunta. Realmente é uma pergunta que qualquer profissional que está na área, que está inserido na área, gostaria de responder, tá? Um jogo, cara, eu vou ficar com o jogo do Manchester City e o Napoli. Se não me engano, foi na temporada passada, tá? E o porquê disso, né? O porquê desse jogo. Querendo ou não, nós, seres humanos, nós somos condicionados a agirmos tendo como pressuposto os nossos gostos pessoais, né? Então, poxa, na época o Maurício Sarri estava no Napoli e o Guardiola já estava no Manchester City. E o mais legal que ambos os treinadores realizavam um jogo de posição, as ideias de jogo de ambos os treinadores eram bem semelhantes. Óbvio que com jogadores diferentes o modelo de jogo ele se transforma, né? Torna diferente. Mas o interessante é que os dois treinadores, as duas equipes não fugiram das suas características de jogo. É óbvio, né, Rafa, que existe o plano de jogo. Só que é aquilo que o José Mourinho fala. Você tem o seu modelo de jogo.
e tem o plano estratégico. Só que o plano estratégico vai entrar nos pormenores, nos detalhes, e não pode mudar totalmente com a configuração da sua equipe. E o mais legal de entender futebol, por isso que eu sou apaixonado por futebol, porque para você entender o futebol, você tem que entender mais do que só futebol. Você tem que entender e ter conhecimento de diversas áreas do saber. Poxa, para mim elaborar, para mim operacionalizar, para mim criar um modelo de jogo, e modelo de jogo não é algo imutável, tá? Ele vai se adaptando jogo após jogo, né? Modelo de jogo é aquilo que você vai identificar lá na frente. E na verdade, as ideias, a parte operacional da parte de ideias, da parte conceitual, né? Voltando para o assunto, para você montar um modelo de jogo, para você ser treinador, você tem que ter conhecimento de psicologia, porque modelo de jogo e os comportamentos dos atletas que são criados passa muito pela questão da qualidade do treinamento. Então, se eu tenho uma qualidade de treinamento, se eu tenho uma ideia qualificada, aquele jogador ele vai interiorizar o conceito. E aí você criou um comportamento que criou um hábito. E hábito nada mais é do que aquilo que você faz repetidamente de forma automatizada, sem pensar. E aí, poxa, você tem esses comportamentos criados, você treina dessa forma, você joga dessa forma a temporada toda, né? Realizando o jogo de posição. E eu acredito que se fosse alguns treinadores, poxa, Napoli, Manchester City, querendo ou não, o Manchester City estava com uma bagagem um pouco maior. E, poxa, eu vou mudar a forma de jogar? Pô, não vou marcar pressão, vou marcar bloco baixo. Pô, meus atletas estão acostumados a marcar bloco alto a temporada toda. Eu vou baixar o bloco. Ah, não vou sair jogando, vou só rifar a bola. Meus atletas estão acostumados a sair jogando a temporada toda. Por causa de um jogo só, eu vou mudar totalmente a forma com que eu jogo? Não. Plano estratégico tem relação com os pormenores, com os detalhes. E por isso que eu escolhi esse jogo, porque ambos os treinadores operacionalizaram, realizaram, executaram aquilo que propuseram dentro da temporada toda. Enfim, é isso. Bom, cara, um livro. Eu sou suspeito para falar de literatura porque eu sou um apaixonado por literatura, Rafa. Eu costumo dizer que a literatura é pro cérebro, pra cabeça, aquilo que a atividade física é pro corpo. E realmente, poxa, se eu tenho essa visão sistêmica do jogo, eu tenho que ter essa visão sistêmica na minha vida pessoal. E o corpo e a mente, nós não podemos isolar o corpo e a mente. Nós temos que ter esse pensamento de visão sistêmica para nossa vida. Então, corpo e mente andam juntos. Então, eu vou falar de um livro que não tem relação com futebol, de outro livro que tem relação com futebol. Pode ser? Um livro que eu terminei recentemente é do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos? Ele aborda justamente essa questão de você realizar o seu trabalho para ser marcado no mundo, né? E não meramente por sobrevivência, né? De você se manter motivado, o que gera a motivação, enfim. E, cara, um livro que foi o início de tudo, Rafa. Foi o início de tudo para um futebol jogado com ideias do professor Israel Teudo. Esse livro foi onde eu comecei a engatinhar no meu conhecimento do jogo. Ainda estou engatinhando, porque quanto mais eu estudo o jogo e eu estudo a vida, mais eu percebo que eu nada sei do jogo e eu nada sei da vida. E a meta agora é ampliar, cara. Literatura que não tem relação com futebol. Já li diversas, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. O Segredo da Mente Milionária, o Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. O Monge o Executivo. Cara, já falei um monte. E futebol, cara, para o futebol jogado com ideias. Bem legal. Uma ideia de jogo também é bem interessante, tá? Ele aborda sobre o momento de transição, ofensiva, defensiva, organização ofensiva e defensiva. Agora não me recordo qual que é o autor. E para jogo de posição, Rafa, Agustin Peraita. Quero que a minha equipe jogue como o Barcelona de Guardiola. É um livro bem, bem didático, bem interessante. Um jogador, cara, eu sou apaixonado por volantes. Para mim, volantes são jogadores que ditam o ritmo de jogo. Então eu vou ficar com um cara que eu gosto bastante, que não tá vivendo uma temporada recentemente boa, porque tá no banco da sua equipe, mas eu acompanhei ele no Napoli e eu vou ficar com o Jorginho, tá? Jorginho do Napoli, da seleção italiana, brasileiro, que se pegar um treinador
assim como pegou o Maurício Sarri no Napoli e no Chelsea, vai potencializá-lo de uma forma tremenda. Só para não ficar com um só, eu vou ficar com o Busquets também. São janeleiros bravos, quebradores de linha de uma qualidade magnífica. E para mim, você tem que ter volantes que consigam ditar o ritmo de jogo e que tenham qualidade para conseguir quebrar linhas, né? E para finalizar, Rafa, eu gostaria de agradecer muito, tá? Muito obrigado pela oportunidade de poder divulgar um pouco as minhas ideias e estar batendo papo com você. Cara, não existe certo e não existe errado. Existe entendimento de contexto e a partir do entendimento do contexto você traça um plano estratégico para poder ter sucesso na sua trajetória, tá? Muito obrigado, Rafa. Sou seu fã, cara. Espero um dia poder trabalhar com você. Poxa, não sei se você vai querer ser treinador, mas você com certeza, se eu for treinador, você vai estar na minha comissão técnica, né? E é isso, cara. Muito obrigado. Quem acompanha o Rafael, pô, mantenha acompanhando, divulga, porque o cara é fenômeno da análise. Valeu!